Turminha do sexto ano, hoje nós vamos ter mais uma videoaula de revisão. O assunto que eu trouxe hoje foi os fenômenos meteorológicos relacionados também à previsão do tempo, porque sabemos que é importante conhecer com antecedência as condições do tempo. Nós vimos isso. Já tivemos uma aula, né? Hoje nós vamos revisar essa aula e sabemos que é de grande importância conhecer a previsão do tempo, porque até para você ir à escola, né? Saber se você precisa levar um guarda-chuva, se você precisa levar um agasalho. É também importante conhecer a previsão do tempo para quem trabalha na navegação aérea e também a marítima, para a agricultura, para empresas de construção civil, tudo isso é de grande importância. Antes de estudarmos os fenômenos meteorológicos, veremos alguns conceitos sobre esse assunto. A meteorologia é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre, que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Então, assim, normalmente quem faz a previsão do tempo é um profissional chamado meteorologista, que trabalha em um laboratório de meteorologia. O tempo ele compreende as condições atmosféricas de determinado local em um certo momento. E o clima compreende as condições atmosféricas que ocorrem com maior frequência em determinada região durante um longo período. Existem alguns fatores que interferem na previsão do tempo, como as nuvens, as massas de ar, as frentes frias, as frentes quentes, a temperatura da região, a umidade do ar e a pressão atmosférica. As nuvens cinzentas e brancas, vamos falar aí um pouco dessas nuvens. O movimento do ar interfere na formação das nuvens, mudando suas características e tornando possível a existência de 4 tipos básicos de nuvens: os estratos, os cúmulos, os cirros e os nimbos. Primeiro que eu trouxe aí para vocês são os estratos. Como vocês observam a imagem aí, são nuvens cinzentas que se assemelham a um nevoeiro. Formam-se em camadas superpostas e sua presença pode ser sinal de chuva. Ok? Nós temos agora os cúmulos, que são nuvens com aspecto de flocos de algodão. Sua presença no céu é sinal de tempo estável, sem chuva. Temos os cirros, que são nuvens altas, largas, de cor branca. São formadas por finíssimos cristais de gelo. E sua presença no céu indica a ausência de chuva. Aí são os nimbos, mais um tipo de nuvem de cor cinza escuro, e sua presença no céu indica que vai chover. E as massas de ar, que também são fatores que interferem aí nas condições do tempo, né? São grandes blocos de ar que se estendem horizontalmente por alguns milhares de quilômetros e verticalmente, as massas de ar, e verticalmente por algumas centenas de quilômetros. As massas originadas em regiões polares são frias e as originadas em regiões tropicais são quentes. Por onde passam provoca alterações no tempo. As frentes frias e frentes quentes. O encontro entre duas massas de ar de temperaturas diferentes dá origem a uma frente que pode ser fria e outra que pode ser quente, ou fria ou quente. A frente fria, ela vai formar-se quando uma massa de ar frio encontra e empurra uma massa de ar quente que estava estacionada em uma região. Ela traz consigo uma névoa resultante do resfriamento do ar úmido próximo ao solo.
Em seguida, formam-se nuvens baixas e cinzentas que podem provocar chuvas fortes. Temos aí algumas imagens, ó. O ar frio, aqui as nuvens, cúmulos, cirros. Nós temos aqui ventos altos, uma frente fria, ó, aguaceiros e trovoadas. O ar quente e úmido vai provocar, né, as trovoadas. Ok. A frente quente forma-se quando uma massa de ar quente encontra e empurra uma massa de ar frio que estava estacionada em uma região. Provoca algumas alterações nas condições do tempo. Formam-se nuvens escuras que causam chuva contínua, podendo durar várias horas. Okay. Exemplo aí da frente quente, ó. O ar frio, o ar quente, o ar frio. Esse ar quente e úmido, ó. Olha aqui, frente quente e o ar frio. Ok. Temperatura sentindo na pele. A temperatura é facilmente percebida por qualquer pessoa ao pensar nos dias frios e nos dias quentes. Termômetros são instrumentos usados para medir a temperatura do nosso corpo, da água ou do ar, por exemplo. Tem os termômetros de máxima e mínima, que são utilizados para medir e a menor temperatura do ar. Nós vimos também alguns instrumentos usados no laboratório de meteorologia, e o termômetro é um deles, que é um instrumento que mede a temperatura com base na dilatação dos líquidos. Ok? Nós falamos também sobre o termômetro de massa e de mínima, porque como é possível para um meteorologista dizer qual foi a maior e a menor temperatura registrada durante um dia? Será que ele tem de ficar olhando 24 horas seguidas para um termômetro? Não. Por isso que existem os termômetros de massa e mínima, que usam respectivamente, o de máxima vai usar o mercúrio, o de mínima vai usar o álcool. Ok? Olha aí, ó, o termômetro usado para medir a temperatura do nosso corpo e o termômetro de máxima e de mínima. Ok? A umidade do ar, chuvas e secas. A umidade do ar contribui para uma previsão mais correta do tempo. Quanto maior for a umidade do ar, maior será a probabilidade de chover. Regiões de clima seco são lugares onde a umidade do ar se mantém baixa por longos períodos. Um exemplo é a região Nordeste, nossa região. A umidade do ar. Aí nós temos um higrômetro, que é um instrumento que mede a umidade do ar. Então, o vapor de água existente na atmosfera vai variar conforme diversos fatores, e tais como proximidade do mar, dos rios, direção dos ventos, também a presença das serras, estação do ano e outros. Então, a umidade do ar é diretamente medida nas estações meteorológicas através do instrumento chamado higrômetro. Tá aqui esse instrumento aí. Temos aí o pluviômetro. O pluviômetro é um instrumento muito simples. Ok? Um instrumento muito simples que mede quando choveu. Consiste em um cilindro, como vocês podem observar. Ó, consiste em um cilindro que é graduado, quer dizer o que? Ele possui alguns risquinhos de milímetro em milímetro a partir da base. Ok? Então, assim, o pluviômetro, à medida que chove, o frasco ele vai se enchendo aqui, ele vai se enchendo, e quando a chuva pode-se ver quantos milímetros de chuva caíram. Aí é o pluviômetro. A quantidade de chuva que cai em determinado lugar pode ser medida com um aparelho chamado pluviômetro. Esse instrumento ele mede a quantidade de chuva em milímetros, como eu falei anteriormente. 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado,
E as chuvas, quando elas são mais leves, correspondem a precipitação inferior a 0,5 milímetros por hora. Chuvas fortes, elas têm o quê? Tem precipitações superiores a 4 milímetros por hora. A pressão atmosférica é uma ligação com a umidade do ar. Então, a pressão atmosférica, ela também vimos quando falamos sobre o ar. Estudamos também sobre pressão atmosférica. Vamos fazer uma revisãozinha. Então, essa pressão atmosférica pode ser medida por um aparelho chamado barômetro, ok? O barômetro até falamos quando estudamos falando sobre Torricelli, nós vimos que o próprio Torricelli, ele observou que a altura da coluna de um mercúrio podia variar de um dia para outro no mesmo lugar. Então, Torricelli, ele percebeu que a pressão atmosférica ficava mais baixa antes de uma tempestade. Por isso, o barômetro pode ser usado na previsão do tempo. Então, o tempo seco, a coluna do mercúrio ele vai subir e o tempo chuvoso, a coluna do mercúrio desce. É isso que faz o barômetro. O barografo mede e registra uma folha de papel continuamente as variações de pressão atmosférica em um certo lugar. E a pressão atmosférica depende da umidade do ar. Nós temos aí alguns instrumentos que vai medir a pressão atmosférica, o barômetro, ok? E o barógrafo. O ar seco ele é mais pesado que o ar úmido. Então, quanto mais seco o ar estiver, maior será a pressão atmosférica. E a diminuição da pressão atmosférica no lugar vai indicar o quê? Vai indicar o aumento da umidade do ar, tornando provável a ocorrência de chuva. O vento é a velocidade e direção. Então, a velocidade e direção vai influenciar na previsão do tempo. Conhecendo a velocidade dos ventos, pode-se prever quando uma massa de ar chegará a um determinado local. E para medir a velocidade dos ventos é utilizado um aparelho chamado anemômetro. Vamos visualizar aqui um anemômetro, tá? É um aparelho que vai registrar a velocidade do vento, consiste em uma cruzeta horizontal, ó, que tem uma das extremidades 3 ou 4 conchas de metal, que são essas conchas aqui, no caso aqui, ó, ok? E essa cruzeta, ela gira em torno de um eixo, seu movimento é transmitido para um ponteiro que registra a velocidade do tempo. Então, esse aparelho possui um dispositivo que registra o número de rotações no intervalo de tempo, é o anemômetro. A direção dos ventos pode ser conhecida por meio de um dispositivo que é chamado biruta. Esse aparelho tem forma de saco aberto nas extremidades, sendo a maior delas fixa. E o ar ele vai penetrar através da extremidade fixa e sai pela outra extremidade. O fluxo do ar alinha a biruta com a direção do vento. Aí a biruta, para vocês visualizarem esse instrumento aí que vai... É um instrumento simples, mas ele vai indicar aí a direção dos ventos. Então, assim, ela é usada nos aeroportos, porque vai auxiliar a orientação da decolagem, também da aterrissagem dos aviões. Então, ela existe em todos os aeroportos, consiste numa espécie de saco cônico, vocês podem ver aí, ó. Esse saco cônico alongado, sem fundo, é feito de um tecido que é um tecido bem resistente. E ele fica preso a um aro metálico, como vocês podem observar aqui na imagem, tá? E esse aro metálico aí, ele gira em torno de uma base, que é essa base aqui. Então, essa biruta aqui, ó, esse instrumento, quando ele se enche de ar, ele fica na posição horizontal, como vocês podem visualizar. E permite que se saiba para onde o vento está soprando. Aí é a biruta. Então, aí é um mapa conceitual para a gente concluir nossa revisãozinha. Nós estudamos a meteorologia. Nós vimos que tempo
é a condição atmosférica frequente, a condição atmosférica passageira. O tempo também é estudado pela meteorologia. Existem alguns fatores que vão interferir na previsão do tempo. Nós vimos que as nuvens, massas de ar, frente fria e quente, a temperatura do ar, a umidade do ar, a pressão do ar e a velocidade dos ventos. Nós vimos que o clima é também uma condição de atmosfera frequente. Ok? Nós vimos algumas nuvens, os tipos básicos, que foram os estratos, que é o sinal, mostra sinal de chuva. As nuvens, forma de cúmulos, tempo estável, cirros, ausência de chuva. E os nimbos, que é chuva. Ok? Vimos também alguns termômetros de máxima e de mínima. E outros instrumentos usados aí para um laboratório de meteorologia. Ok? Então, por hoje nós concluímos a mais uma revisão. Aí falando da previsão do tempo, eu vou passar uma atividadezinha para vocês. Vocês vão lá no final do livro, tem um caderno de atividades, ok? Então, no final do livro de vocês, um caderno de atividades que tem, você vai para a página 292, onde tem ponto 8, pressão atmosférica, as condições do tempo. Aí você vai fazer página 292 como atividade domiciliar, a página 293 também, a página 294. Então, são essas três páginas, 292, 293 e 294. Lembrando que é do caderno de atividades, está no livro de vocês lá no finalzinho do livro, ok? Essa é a atividade domiciliar. Não deixem de fazer as atividades, não deixem acumular atividades. E só para lembrar que nós vamos fazer a correção dessas atividades no retorno das nossas aulas presenciais, ok? Então, concluímos mais uma revisão. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.